Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os servos. Uma vez mais aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco e eu gostaria que você, neste exato momento, todos os obreiros, colaboradores e servos, preparassem, por favor, uma sídia. Nesta sídia, ponga uma Bíblia, e esta Bíblia será Ele próprio Deus aí sentado. E ao final dele programa, os minutos finais dele programa, nós outros estaremos de rodilhas, orando com você e orando por você, buscando também a força, a presença do Espírito Santo, e perguntando para Ele o que Ele quer de cada um de nós outros, porque obreiros, colaboradores, CPOs e servos, quando estamos bajo Ele propósito de Deus, quando estamos servindo a Deus de la maneira que agrada a Ele, os frutos acontecem. Não somos mais uno entre a multitud, mas somos um servo que hace a diferença donde Ele nos envia, donde Ele nos põe. Se acuerde de los outros mensagens que hablamos aqui, que quando Deus falava para Pablo ir para um lugar, ele ia. Quando Deus falava com Filipe, com Pedro, com Juan, eles estavam sempre sensíveis, sempre dispostos a obedecer a direção do Espírito Santo. Nunca e jamais a ser as coisas à sua maneira. E assim são os servos que estão bajo ele propósito de Deus, não têm paz, mientras não esteja servindo de acordo à la vontade de nosso Deus. Por isso, eu gostaria que você passasse a voz, chame para todos, porque de aqui um rato eu vou a poner ele testemunho dele pastor Gustavo. Já pus ele testemunho dele pastor Washington, já pus ele testemunho deles dois pastores Luiz, e hoje vou poner ele testemunho dele pastor Gustavo. Martes passado colocamos ele testemunho dele pastor Felipe, da Inglaterra, muito forte, me bendigo bastante, e eu creio que também ele testemunho dele pastor Gustavo também vai abendecer a todos vocês, ele que é um pastor equatoriano, juntamente com sua esposa também, e eles obedeceram ele propósito de Deus. E foram chamados para um propósito, para servir a Deus no altar. Vamos começar esse programa lhe mostrando um vídeo que habla desse propósito, porque este dia 8 de abril, nós outros estaremos na reunião de los obreiros, uma reunião que é para obreiro, colaboradores e CPOs. E esta reunião é denominada propósito de vida, onde todos trairão esta honra que você está vendo aí, onde cada um já pegou a foto da igreja, ou melhor, do altar de sua igreja, e todos os dias estamos perguntando ou hablando para Deus. Habla que tu servo escuta. Habla, Senhor, porque tu servo escuta, e traga esta honra, porque neste dia 8 estaremos às 4h30 da tarde, nós outros estaremos revelando algo muito forte para todos vocês. Haga um sacrifício, eu sei que para muitos é um grande sacrifício, logo sábado a hora, dia 8, que é sábado de glória, mas vamos estar nesta reunião que vai marcar
a história espiritual de cada obreiro, de cada servo, de cada colaborador e de cada CPO. Vamos a este vídeo que habla dele propósito de vida e já regresso para mostrar-lhe algo muito forte. Preste muita atenção. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos. Pero, ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Para un siervo de Dios, este es el más grande objetivo y placer de su vida: estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 8 de abril, descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Veja que ele propósito de vida, ele propósito de Deus para seus servos, só pode materializar-se quando ele servo está de acordo ao propósito de seu Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção a lo que eu lhe vou a mostrar. Este mensagem muito forte, porque quando nós outros estamos servindo como membro, como obreiro, como pastor, como servo de Deus, mas estamos servindo de acordo ele propósito de Deus, não há como a obra não desarrollar, não há como o Espírito Santo não usar esta pessoa que está bajo a seu propósito. Não é aquela pessoa que está em la obra ou que pretende entrar em la obra, mas quer fazer a obra à sua maneira. E a nossa maneira não se pode. Mientras eu não estava seguro, definido, eu não deixei tudo para ser pastor. Não deixei. Mas quando eu tomei a decisão, nadie me pudo detener, nadie, nos sentimentos, família, nadie. Eu deixei tudo por um propósito. E vou a lhe dizer, me arrependo por não haver tomado a decisão antes. Mas claro, é algo particular. Quando Deus chama, de verdade, uno não aguenta. Uno toma uma decisão e vem servi-lo. Eu não queria nem sequer ser obreiro, porque em minha cabeça eu dizia, não, ser obreiro é uma grande responsabilidade. Ser obreiro da igreja, cuidar da gente, orientar, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não me sentia capaz de ser obreiro. E quando eu me dei conta, já era um obreiro. Quando me dei conta, já era auxiliar. Quando me dei conta, já era pastor, já estava dentro da obra de Deus. Por quê? Porque eu permiti que ele, propósito de Deus, se materializasse em minha vida. Preste atenção neste salmo, ponga por favor, para que todos possam acompanhar. Salmo 123, versículo 2. Mire a comparação que Davi hace para os verdadeiros servos de Deus. É aqui como os olhos de los servos miram a la mano de seus senhores, e como os olhos de la serva mira la mano de sua senhora, assim nossos olhos, mire que Davi falou, assim nossos olhos miram ao Senhor, nosso Deus, hasta que tenha
misericórdia de nós outros. Nele passado, os escravos, os servos, que tinham a oportunidade de estar cerca a seu senhor ou a sua senhora, eles quedavam pendentes nas mãos, porque as señales de las manos decía lo que su senhor necessitava. Muitos de eles hasta poderiam estar cerca quando seus senhores estavam conversando algo particular, algo confidencial. Eram servos que acompanhavam seu senhor a todo momento. Quando ele queria um vaso com água, ele indicava com a mão, señalava com a mão. Quando ele queria que aquele servo se retirasse do ambiente que estava, ele dava a señal. Ou seja, Davi está falando que assim também é ele servo de Deus. Ele está mirando a mano de seu Deus. Ele está pendente para saber qual é a vontade de seu Deus. Mas, pastor Jorge, naquela época, os escravos, os servos, se poderia ver seu Senhor. E nós outros não podemos ver a Deus. Deus é invisível, é espírito. E como saber que direção Deus está dando? Uno sabe. Uno sabe porque quando uno está em espírito, quando uno vive em espírito de oração, uno sabe o que tem que fazer para estar bajo o propósito de Deus, para estar servindo a Deus de acordo como Ele quer. Porque às vezes uno está servindo, mas não está de acordo como Deus quer. Como eu falava um outro programa, que Filipe foi para Samaria, allá desarrollou a igreja em um lugar muito complicado, em um lugar que, de verdade, não era possível que o evangelho pudesse se desarrollar. E a igreja desarrollou. E a igreja foi bendecida, muita gente, homens e mulheres, se bautizaram em las águas. Mas o Espírito Santo falou para Pedro e Juan: salga de Jerusalém e vá para Samaria. E chegando allá, eles começaram a bautizar as pessoas no Espírito Santo. Imagine-se, se a igreja já estava desarrollando, e com ele bautismo do Espírito Santo, esta igreja se converteu na igreja forte. E o Espírito Santo falou para Filipe: vaja para o deserto, deixe que Pedro e que Juan agora cuidarão da igreja em Samaria. Ou seja, ele poderia dizer: mas Senhor, eu que trabalhei acá, eu que isso, que aquilo, não, ele não questionou, porque ele estava mirando a mano de seu Senhor. Lo mandou ir, ele foi. Ele simplesmente obedeceu. E assim são os demais discípulos. Todos sempre estavam mirando, como está escrito aí, assim nossos olhos miram ao Senhor nosso Deus, hasta que tenha misericórdia de nós outros. Eu sempre estuve mirando para as manos de Deus. Eu nunca permiti que a influência de alguém, alguém me influenciar a ser obreiro, alguém me influenciar a entrar na obra, nunca permiti. Mas quando Deus disse: Jorge, sei obreiro, eu obedeci. Eu obedeci uma vez que eu não creia, que eu tinha a capacidade, porque em minha cabeça era uma grande responsabilidade. Mas Deus que nos chama, é Ele que nos capacita a ser sua obra e a sê-la com toda dedicação e que toda glória seja dada para Ele. Mas como obreiro, eu também pensava, eu não
tenho condições de ser pastor. Ser pastor é uma grande responsabilidade. Não me via digno de ser pastor. E quando me dei conta, já estava ali na igreja, servindo a Deus como pastor. Ou seja, sempre mirando e obedecendo, obreiros, a vontade de nosso Deus. Quantas vezes Ele ha dito, evangelize, e não habla, não, eu vou quedar em casa descansando. Quantas vezes Deus ha dito, haga um discípulo, cuide de uma pessoa, e muitas vezes um apenas coloca seu uniforme, vem a colaborar, vem a ser suas obrigações e já está tudo bem. E um, às vezes, não se dá conta que um está servindo como um religioso e não como servo. Um servo que a cada dia ha dito para seu Senhor, gasta minha vida, gasta, Senhor, toda minha vida, como o pastor Felipe, que era advogado, e que ele queria servir mais. Mas entre a profissão de advogado, seus negócios, sua vida comum corrente, ele queria dar mais, mas não podia. Mas foi quando ele hizo um voto com Deus, e ele digo, eu vou cumprir meu voto domingo, vou colocar meu voto no altar, e dia lunes eu tomarei a decisão, e vou deixar toda a minha empresa para meu sócio, e vou agora servir a Deus. E aí está, hasta hoje. Assim também, obreiro, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Jesus está regressando, e Ele espera de nós outros que a obra que Ele colocou dentro de nós outros seja desarrollada, porque fomos ungidos com Ele Espírito Santo para estar pendente à la direção dele Maestro, à la direção dele Arquiteto, à la direção de nosso Deus. Quando Ele habla, haga isso, cuida desta pessoa, dá atenção a esta pessoa pela primeira vez, cuida deste jovem que está drogado, Ele está contando comigo, Ele está contando com você. És aquele membro que não pôde vir mais, desapareceu, se enfermou, e você está pendente dele, vai a ser uma visita para que ele não se perda. Esta é a obra que o Espírito Santo deseja que eu e que os terdes possam fazer. Pense-lo em tudo isso, porque neste dia 8 de maio, algo forte vai acontecer. 8 de abril, perdão. Algo forte vai acontecer às 4h30 da tarde. Algo muito forte vai acontecer, porque Deus está vendo nossa intenção, que todos os servos tomem a posição que deve tomar para agradar a seu Senhor. Traga a honra, pegue aí na honra a fotografia do altar de sua igreja, e todos os dias esteja orando. Habla, Senhor, que tu servo escute, e no que Deus lhe hablar, obedeça. Quizá Deus está dizendo, você poderia dar mais, você poderia fazer mais por minhas ovelhas, você poderia colaborar mais, você poderia ajudar mais. Deus ha hablado com cada um, Deus ha hablado comigo esses dias, que estamos falando sobre o propósito. Deus ha hablado, porque Deus habla com seus servos, e eu quero estar nele Espírito, para que Ele dê a direção. Vaja por aqui, haga isso, habla isso, não habla isso, actue desta maneira, não actue desta maneira, está sempre pendente, como digo Davi, e na mano de nosso Deus. Vamos ao testemunho dele, pastor Gustavo. Presta atenção, ele que é equatoriano, sua esposa também, é um testemunho muito forte, e eu gostaria que todos prestassem atenção. Mientras tanto, por favor, prepare subsídia, obreiros, colaboradores e CPOs, coloquem na sídia uma Bíblia,
Prepare um vaso com água. Eu estarei orando por você, orando com você e buscando a presença de Deus. Estou seguro que aquele momento que colocarmos nossas rodilhas nele piso, o Espírito Santo estará bendecendo, renovando-nos, principalmente você que diga, pastor Jorge, estou sofrendo uma tentação, estou a ponto de entregar-me ao pecado. Não haga isso, pida ajuda. Estou a ponto de adulterar, estou a ponto de prostituir-me, estou a ponto de fazer algo que vá comprometer minha alma, que vai levar minha alma às tinieblas. Pida ajuda. Não espere que o pior aconteça. Você, obreiro que está tíbio, que está frio, que está pensando em desistir de tudo, entregar seu uniforme, que está aí sentindo uma friedade, que você ha dito, não sei o que está passando, e tenido os olhos maliciosos, ha tenido pensamentos maliciosos em contra a igreja e o trabalho da igreja, algo lhe contaminou. Mas isso não significa que você está condenada, que você está condenado, mas você pode buscar a sanação. E esta sanação é quando você busca ajuda. Há uma contaminação, foi contaminado, então vamos descontaminar, vamos purificar para que você vuelva a ser aquele obreiro de antes, aquele obreiro de antes, se acorda? Aquele obreiro que se poderia contar com você, que não havia tempo malo, que não havia cansaço, você estava sempre, eis-me aqui, eis-me aqui. Por isso, nós outros estamos sempre à disposição para ajudar a todos vocês. Há um demônio que habla assim, não busca ajuda, porque eles te vão a rusgar. Não busca ajuda, eles vão sacar você da obra, você vai perder seu uniforme, porque o diabo, ele sabe que o mais importante não é o uniforme, não é a posição, o mais importante é estar barro a los propósitos de Deus. Se estou barro los propósitos de Deus, eu posso contar com Ele, Ele poderá contar comigo e seremos uma equipe forte com a luz. Preste muita atenção e nele testemunho dele pastor Gustavo e já regressamos com todos vocês. Mi nombre es Milton Gustavo Vaca. Yo miré desde pequeño muchos problemas, tanto con mi padre, con mi madre. En esa parte miraba mucho el maltrato que mi padre le daba a mi madre. Me llevó a caer en las notas prácticamente, o sea, todo me empezó a ir mal. Entonces ya no le dio importancia, pero no sabía la situación que yo estaba pasando. Entonces fui creciendo, yo quiero conocer un poquito más de qué se trata las pandillas, qué se trata todas esas cosas. Entonces al momento que yo conversé con un integrante de una pandilla, él me dijo, mira, si tú quieres ser integrante de esta pandilla, tú tienes que estar decidido a hacer todo lo que nosotros te indiquemos. Entonces cuando a mí me hablaron que era una hermandad, entonces ya había en mi casa la escasez. Mi padre no me daba la atención, mi madre no me daba la atención. Mis hermanos, cada quien hacía lo que quería. Entonces yo dije, bueno, ya que me están ofreciendo una hermandad, yo quiero ser parte de esa hermandad. Entonces entré en esa pandilla y desde luego no pasó mucho tiempo que mi carácter cambió. Yo ya no era aquella persona tranquila, aquella persona respetuosa, aquella persona amable, o sea, me torné una persona agresiva. No solamente era un grupo de chicos que salían de la casa y se reunían en un cuarto, se reunían en un lugar para tomar, sino también ya se empezaba a organizar robos. Y yo fui parte de algunos robos. Incluso estaban ya organizándose para hacer la famosa prueba, o sea, para ingresar se tenía que asesinar a alguien. Entonces ya se estaba tratando esos temas. Incluso yo estaba allí, yo dije, bueno, si me toca de hacer eso, pues lo hago porque yo no quiero salir de esta familia que me acogió y todo eso. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo era una joven triste, ¿no?
era vacía, tenía problemas de inseguridad por causa de los problemas que yo pasaba en la casa, que veía, ¿no?, en mis padres, que había peleas con ellos, discusiones. Entonces eso me llevaba a ser una joven triste. Por causa de eso yo me torné una persona dura también. Yo no confiaba en las personas. Tanto es que en el colegio yo no tenía muchas amistades por causa de eso, porque no confiaba en nadie prácticamente. Entonces yo prácticamente como que me encerraba de decir, no tengo muchas amistades porque también ellos me pueden hacer lo mismo, me pueden hacer sufrir o me pueden tratar mal. Entonces por eso yo me encerraba así en ser esa joven, ¿no?, vacía, triste, pero aún así yo salía. De las pocas compañías que yo hacía, yo salía con ellos para ver si en algo llenaba ese vacío. Y llegó un momento también, como mi padre siempre de pequeño miraba que le engañaba a mi madre. Entonces un día mi padre llegó, le insultó, le faltó el respeto. Y yo me acuerdo claramente que yo tomé una cartuchera, toma todas tus cosas, coge tu ropa, lárgate de la casa, porque si no te vas, yo te voy a matar. Y ahí él no me escuchó, él pensó, dijo, no, es cosa de muchacho que no pasa. Entonces yo rastrillé el arma y disparé. Y solo que él se acercó y dijo, se te escapó el tiro. Y dice, bueno, es lo que yo quise. Porque la intención sí era matarlo, pero delante de mi madre. Entonces, él al ver esa situación, entonces entendió la situación que estábamos pasando en casa. Yo de igual seguía en la misma situación. Seguía triste, vacía. Muchas de las veces lloraba también por causa de eso, de la tristeza. Pero hasta que un día nosotros recibimos una invitación de la iglesia. Ahí nosotros fuimos, yo fui a la iglesia, yo empecé a escuchar la palabra. Claro está que no fue enseguida que yo cambié, yo demoré un poquito. Entonces empecé a formar mi propio grupo. En lo que empecé a formar mi propio grupo, mi propia pandilla, fue allí donde yo tuve un accidente, donde casi muero. Incluso en la rodilla, como yo caí, se incrustó una piedra. Justo en ese día yo había gastado todo el sueldo de un mes que había cobrado. Fui a un prostíbulo, gasté todo. Y justo al siguiente día, incluso hasta presté un dinero a un compañero. Y al siguiente día, en ese mismo momento, pasó ese accidente. Y el doctor me dijo, mira, tú tienes que entrar en una cirugía. Porque si no entra en una cirugía rápida al día siguiente, sale en tu herida, empieza a salir agua, sangre. Y un proceso que el doctor me dijo, te tenemos que amputar la pierna. Entonces, al verme en esa situación, busqué ayuda a mis amistades que se consideraban hermandad. Y ellos me hablaron, mira, esa hermandad que tú creíste nunca existió. Busqué a los otros integrantes también que yo estaba formando, incluso que había salido con ellos, le había prestado el dinero y él no había gastado el dinero, me enteré de eso. Entonces yo le pedí que por favor me devuelva el dinero porque yo necesitaba para el médico. Entonces ellos no me ayudaron. Ahí acudí a mi madre. Solo que en ese entonces mi madre ya estaba yendo a la iglesia. Por eso que de un momento a otro ella lloraba con mis actitudes, con mi forma de ser. Y llegó un momento en que ella ya no lloraba. Yo no entendía por qué motivo ella me decía, mi hijo, aquí está agua, beba de esta agua. No entendía por qué motivo me hacía la unción con el aceite, porque en la almohada yo siempre encontraba rastros de aceite, una gota de aceite, alguna cosa. Entonces no entendía. Ahí mi madre me dijo, mira, yo estoy yendo a una iglesia. Entonces yo quiero hacer una prueba, porque el doctor me dijo que si al día siguiente yo no evoluciono con esta herida, me tiene que cortar la pierna, me tiene que amputar la pierna. Entonces quiero ir a aquella iglesia. Entonces fui a la iglesia. Yo no sabía en ese entonces qué era la Iglesia Universal. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me fijé es al pastor. O sea, la manera que el pastor estaba, dando una palabra, orando. Entonces yo digo, quiero conocer, quiero saber de qué diferencia tiene esta iglesia con las otras iglesias. Entonces participé de la oración. Ahí terminando la oración, el pastor me atendió,
Y una cosa me dijo, hasta ahorita me acuerdo de lo que el pastor me dijo. Si el Dios que está aquí, en esta iglesia, no te curas, tú nunca más vengas a esta iglesia. Yo me acuerdo claramente esas palabras. Le digo. Entonces yo digo, está bien, pastor, entonces si yo no estoy bien hasta mañana, me tiene que cortar la pierna, pues pastor, entonces yo voy a venir nuevamente, sí, para decirle que usted es mentiroso. Pero si el Dios que usted está hablando es un Dios verdadero, yo voy a venir aquí a la iglesia y voy a testimoniar, voy a decir que no hay otro Dios en otro lugar. El día siguiente fui al doctor y el doctor me revisó la herida y me dijo que en qué otro hospital yo fui. Aquí hubo otro doctor que puso su mano aquí, porque esto está totalmente limpio. Me levanté cojeando y fui a la iglesia. Entonces, a partir de ese momento, yo fui al altar y dije, Dios mío, todo lo que yo hacía, el tipo de persona que yo era, a partir de este momento yo entrego mi vida en el altar. Primero yo vencí todas las luchas físicas como vicio y otras cosas, pero vinieron las luchas internas. Entonces, donde yo tenía que ir renunciando a todas esas cosas, porque ahí fui entendiendo el valor que tenía el Espíritu Santo, porque yo no sabía. Entonces, cuando yo escuché la palabra, yo vine haciendo mis cadenas, mis propósitos, yo vine esforzándome para cambiar. Quise una nueva vida, quise una vida que no haya sufrimiento, que no hubiera conflictos dentro de mí. Entonces ahí yo hice propósitos, yo hice votos, yo me levantaba en las madrugadas a orar, yo me levantaba en las madrugadas a leer la Biblia, yo oraba, yo pedía a Dios que quería un cambio, que quería una diferencia dentro de mí. Y Dios me dio ese deseo, porque yo digo que Dios conoce nuestro corazón y Dios conocía mis intenciones, Dios conocía lo que había dentro de mí. Y fue un proceso porque conocí la iglesia, conocí el altar y empecé a entender que era el bautismo en las aguas. Fue allí donde me bauticé también, tomando por decisión definitiva abandonar toda la vida, todo el pasado y empezar una nueva vida. Entonces yo empecé a cambiar, yo empecé a ser diferente, mi carácter era diferente, mi forma de ser era diferente. Yo empecé a no ser más esa persona dura que yo era, desconfiada que yo era, triste que yo era, ya no era más. Porque Dios fue moldeándome, de a poco, pero Dios me fue moldeando. Y fue así que yo conocí de Dios, yo recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio esa fuerza, el Espíritu Santo me mostró realmente que yo podía ser diferente. Tienes que buscar el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo te dará fuerza para tú continuar, para tú perseverar, y de esa manera el Espíritu de Dios te guiará para que tú tengas una vida económica bendecida, una salud bendecida, una vida familiar bendecida, una vida sentimental bendecida. Entrega tu vida en las manos de Dios. Entonces es lo que yo hice. Empezó la lucha, empezó la perseverancia. Fue allí donde, en una vigilia que el pastor realizó, donde yo buscando el Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo, recibí el Espíritu de Dios. Cuando recibí el Espíritu de Dios, me dio una visión diferente. Cambió la manera de pensar, cambió mis actitudes, mi forma de ser, mi carácter fue totalmente diferente. Entendí el valor que la Iglesia Universal representaba para mí, porque para mí la Iglesia Universal tiene un valor enorme, porque fue allí donde conocí a Jesús, fue allí donde mi vida cambió. Entonces fue así que yo realmente conocí a mi esposo y nosotros nos casamos. Ya vamos a tener 16 años de casado, estamos sirviendo juntos en el altar. Para mí es una honra, una bendición servir a Dios en el altar. Hoy en día yo sirvo a Dios, tengo incluso un matrimonio bendecido con mi esposa, servimos a Dios en el altar, ayudando a otras personas que tienen problemas familiares, problemas de vicios, problemas sentimentales, un sinnúmero de problemas, guerras que las personas día a día enfrentan. Hoy en día yo agradezco muchísimo a la Iglesia Universal porque fue allí donde yo conocí a Dios y fue allí donde hoy en día puedo decir que yo soy feliz.
La Iglesia Universal para mí significa una oportunidad de vida, porque realmente fue aquí donde yo cambié, fue aquí donde yo pasé a conocer a Dios, fue aquí donde prácticamente me enseñaron que uno sí tiene la oportunidad de cambiar, que uno se da ese valor para sí mismo. Entonces la Iglesia Universal para mí es la oportunidad de conocer a Dios como Dios. Para mí el Espíritu Santo es mi todo. Todo es todo, porque cuando uno dice que Dios es todo, entonces nada nos hace falta. Nada hay así de que uno no tiene, ¿no? Porque ella representa todo. Entonces para mí la Iglesia Universal es la oportunidad para conocer a Dios. Mire que testemunho glorioso dele pastor Gustavo e sua esposa. Mientras eles estavam falando, eu estava aqui novamente mirando este mensagem. Salmo 123, versículo 12. Davi foi e será sempre para nós outros uma referência espiritual. Mire que todo que pastor Gustavo falou está aí. E aqui, como os olhos de los servos miram a la mano de seus senhores, e como os olhos de la serva a la mano de sua senhora. Como eu explicava ao início, que os escravos, os servos, eles quedavam ali pendentes a la mano de seus senhores. Uma señal, eles já sabiam o que seus senhores estavam anelando, o que seus senhores queriam que fuera hecho. Aí Davi habla, assim, nossos olhos, mire que ele está falando, miram ao Senhor nosso Deus, hasta que tenha misericórdia de nós outros. Eu estou aqui por la misericórdia. Pastor Gustavo está servindo por la misericórdia. Não é porque temos capacitar, não é porque temos condições, não. É porque o Espírito Santo nos capacita. É Ele que nos dá a direção, é Ele que ha dicho, haga assim, vaja por aqui, atue desta maneira. É a obra do Espírito Santo, obreiro. Por isso que este dia 8 será um dia em que o propósito de Deus será revelado para todos. Deus vai revelar para os teus, ou se já não está revelando, qual é o propósito que Ele quer para os teus. Você vai lavar, obreiro, lavar seu uniforme, planchá-lo e preparar-se espiritualmente. Eu estou preparando-me desde o dia 30. Desde o dia 30, eu estou me preparando espiritualmente, porque eu não quero subir no altar e predicar ou falar o que eu quero ou o que eu sei. Não. Eu quero subir no altar e dar a direção que o Espírito Santo vai me dizer, Jorge, habla isso a mis servos. E eu estou seguro, como eu estou com meus olhos pendente em mim, Senhor, não o puedo ver, porque és invisível, és espírito. Mas quando estamos em espírito, conseguimos detectar o que Ele quer, o que Ele deseja que uno haga. Neste dia 8, às 4h30 da tarde, todos estarão nele propósito de vida, obreiros, obreiras, colaboradores e CPOs. Como eu estava dizendo, lave seu uniforme, planche seu uniforme, venham uniformados, todos de Guayaquil vendrão ao templo de la fé e las igrejas de las províncias por videoconferência. Traiga a Bíblia,
Não chegue tarde, por favor, aonde vamos ter um evento pela manhã para ajudar os necessitados. Vamos estar ali e depois vamos para casa. Se há tempo de almoçar, amém. Se não há, almoça depois, coma alguma coisa, mas que você não perda obreiro. Você não perda obreira. Você não perda colaborador, para que todos possam participar uniformados e que todos os coordenadores de obreiros orientem-los para que nada venha a faltar. Hasta aquele que costuma faltar, não falte nesta reunião. Chegue tempranito, traga a Bíblia e traga a hoja. E aí nesta hoja pegada a foto do altar de sua igreja e todos os dias já estamos falando. Habla, Senhor. Habla, Senhor, que tu servo escute, porque queremos que este Deus diga-nos o que Ele quer fazer de nós outros. Pastor Jorge, eu não sou capaz, eu também. Eu não tenho a capacidade total, eu também. É por la misericórdia. Coloca aquele versículo novamente, porque Davi, ele deixou claro, hasta que tenha misericórdia de nós outros. Não estamos aonde estamos porque somos capazes. Lejos de nós outros, pensar que somos capazes. Estamos onde estamos, quando digo estamos onde estamos, não estou falando de la posição, estou falando estar com Deus. Não porque somos capazes, não porque somos melhores, fuertes, não, por la misericórdia, que a misericórdia de Deus siga cada dia em nossas vidas. Prepare suicídia, prepare por favor a Bíblia, ele vaso com água, porque daqui um rato nós outros vamos pedir misericórdia, ajuda a nosso Deus. Você vai acompanhar a história de um obreiro que passou por fogo e terremoto, mas venceu. Passou por fogo e terremoto, pero permaneceu. E quando passamos por fogo, passamos por terremoto, aí é a prova. Se estamos bajo o propósito de Deus, permanecemos. Se estamos bajo a um propósito religioso, carnal, personal, nós outros não aguentamos. Quantos que quando tu vier o que passar por a prova, que quando tu vier o que passar por ele deserto, não aguentaram, desistiram. Mas quem está bajo ele propósito de Deus, que venga fogo, que venga terremotos, la injustiça, que venga lo que venga, não suporta, não aguenta, hasta ele fim permanece. Vamos a esta história e já regressamos. Já vi fuego e terremotos, viento fuerte que passou, já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Rebeca, soy obrera, va a ser casi 12 años. Yo conocí la Iglesia Universal por la invitación de mi hermana. Ella ya era obrera, llegué con pensamientos de depresión, con pensamientos de suicidio. Era una persona muy nerviosa, sentía que una presencia quedaba abajo de mi cama. A veces me despertaba lastimada, toda rascuñada. Veía constantemente sombras que me atormentaban. O a veces escuchaba voces que me llamaban por mi nombre y cuando yo iba no había nadie. Y al punto que llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Fue así que yo comencé a hacer mis cadenas, comencé a luchar los días viernes, domingo, a hacer propósitos que iba aprendiendo, ¿no? Y así fue que yo me liberé. A los 6 meses que yo estaba participando, decido bautizarme en las aguas, escuché hablar del Espíritu Santo, el pastor siempre hacía hincapié del Espíritu Santo, y eso surgió en mí un deseo de querer conocer a Dios. Tuve que luchar, empecé a ayunar, a leer más la Biblia, a tener un compromiso con Dios y al tiempo yo recibo el Espíritu Santo. Tenía el deseo de que lo que a mí me había pasado, de donde Dios me había sacado, que aquellas familias, aquellas personas también fueran liberadas. Yo fui levantada obrera y comencé a servir a Dios con todo, ¿no? A estar en los grupos, a ganar almas, a hacer lo mejor para Dios, no me limitaba para hacer las cosas para Dios. Hasta cuando llegó así el desierto, que fue un fuego y terremoto.
ya 7 años como obrera. Yo recuerdo que un día viernes yo llegué de trabajar, estaba con mi papá, ¿no? Que anterior a eso, yo me acuerdo que había un velorio primero de un obrero que su mamá había fallecido. Y el obrero estaba tranquilo. Y yo dije, wow, ¿cómo hace el obrero para estar tranquilo? Está enterrando a su mamá, solo Dios le da fuerza. Y hablando así en un grupo de obreras, yo dije, que Dios me dé fuerza, porque mi tesoro, mi amor, mi todo es mi papá. Yo no sé si podría estar como ese obrero está. Y las obreras me dijeron, Rebe, no hables así. Solo Dios, hacé de Dios tu tesoro. Yo dije, Dios es mi tesoro, pero mi papá es mi segundo tesoro. Yo no me puedo despegar de mi papá. Y a la semana, cuando yo llego de trabajar, almuerzo con mi papá, le preparo el almuerzo, conversábamos todo. Y él me dijo así, él ya venía con problemas así del corazón, ¿no? Y yo le dije, papi, voy a orar para que Dios te sane. Y él me dijo, no, ora para que Dios te dé fuerza. Porque cuando Dios decida llevarme, vos tenés que estar preparada. Y eso me quedó, ¿no? Adentro mío. Ahí yo me fui, era un día viernes, yo me fui para la iglesia temprano. Yo llegué a la iglesia a 7 de la tarde, fui para la reunión de las 20 horas. Había justo llegado una familia por primera vez, yo le estaba orientando, cuidando a esa familia. Y yo veo a mi sobrina que entra desesperada a la iglesia, una de mis sobrinas. Y entró desesperada a buscarme a los gritos. Y yo le dije que se calmara, yo pensé que le habían robado, que le había pasado algo, yo le dije que se calmara. Y ella me dijo, no, Rebe, necesito hablar con vos urgente. Y ella me dijo así, falleció el abuelo. Pero en mi cabeza se me pasó en un momento, bueno, el abuelo de parte de su papá, ¿no? No, y era mi papá el que había fallecido. Pero ¿cómo hace una hora atrás estaba conmigo? Y eso, para mí fue ahí, en un momento sentí que se me acabó el mundo. Y ahí me acordé de lo que yo había dicho, ¿no? Que mi papá era mi tesoro. Y pedí perdón a Dios. Me acuerdo que mantuve la calma. Yo agarré, subí al cuarto de las obreras, busqué solo un tapado, no me cambié y me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa estaba toda mi familia y ellos me miraron como, ¿a dónde está tu Dios? Entonces mi familia me miró como con ojos de desprecio. Tu Dios nos abandonó. Y eso fue para mí así como... automáticamente yo sentí la alegría de que mi papá fue salvo. Y eso fue así para mí mi mayor lucha. Porque no terminó ahí, sino que comenzó un desierto después. Porque al tiempo yo me quedo sin trabajo, no teníamos para comer, quedé sola con mi hermano. Mi hermano entró en estado depresivo. Yo me acuerdo así que fui para un rincón de mi casa y yo le dije a Dios, Dios, dame fuerza, porque necesito estar fuerte, ¿no? Para poder ayudar a mi familia. Y ahí empecé a luchar con Dios. El Espíritu Santo fue mi consuelo, fue el consuelo de mi familia. El Espíritu Santo me hizo mantener de pie. Dios me mostró que en ningún momento Él me abandonó, sino que a veces cuando uno pasa por lucha, por problemas, por situaciones, uno se bloquea y uno piensa así de que Dios no me escucha. Porque yo tenía dos opciones: seguir alimentando ese Dios no me escucha y dar la vuelta y abandonar todo, o alimentar lo que yo estaba profetizando, lo que yo hablaba para las personas. ¿Qué yo diría a una persona que está perdiendo un ser querido? Yo pude vencer esta gran lucha, ¿no? Ese desierto, porque el Espíritu Santo habita en mí, porque es Él el que consuela, el que levanta, el que da fuerza, el que nos deja usar la razón y no el corazón. Para mí el Espíritu Santo es todo, es mi tesoro, mi único tesoro. Y es lo que me alimenta y ese es el motivo de sonreír el cada día. Bueno, depois de tudo que hablamos, mostramos, vamos agora falar com Deus. Corra seu vaso com água, vamos nos dirigir à lascívia, vamos dobrar nossas rodilhas com temor e com temblor e vamos pedir a Deus sua misericórdia, porque eu creio, obreiros, que Ele vai falar, que Ele vai dizer como Ele quer que uno sirva e não uno dizer, não, eu quero servir desta maneira. Uno vai servir como Deus quer
E quando uno serve como Deus quer, uno é usado por Deus. Você sabia que teve um momento em que Pablo chegou a uma cidade com Timoteu, e ali Deus disse, não predique aí, não predique aí, vá para outro lugar. Parecia muito raro, porque como que não predicar aqui? Há almas, mas Deus viu que não era ali. E Deus nos enviou para outra cidade. E ali na outra cidade, ele trabalho desenvolveu. Ou seja, para todo há um propósito. Há 27 anos, creio eu, quando Deus enviou uma pareja, pastor e esposa, a Equador, eles chegaram aqui, não existia trabalho, não existia a igreja, e aí está a igreja em Equador. Eles vieram desde Brasil, solamente com as maletas e a fé. E começou um trabalho aqui em Equador, e quem é mais antigo sabe. Ele trabalho desenvolveu, e aí está a igreja esparcida praticamente em todo o país. Mas tudo começou com uma pareja. Tudo começou com uma pareja, e aí estamos com a Igreja Universal. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Padre amado, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós outros dobramos nossas rodilhas, juntamente com todos os obreiros, colaboradores, CPOs e servos, com todas as pessoas que creem que nele, Senhor, há um propósito. Nada acontece sem tu permisso. Tudo que sucede vem com um propósito. Pero quando lo miramos com os olhos de la fé, ele, Senhor, consegue dizer-nos qual é tu propósito. Ó Deus, habla que tu servo escucha. Habla com tus servos. Diga-lhes qual é ele propósito pelo qual ele, Senhor, los ungiu, que ele, Senhor, los sellou com ele Espírito Santo. Há um propósito. Não foi solamente para dizer que abrem línguas, não foi solamente para ter um uniforme, ou simplesmente estar em uma reunião colaborando ou em outra. Não. Ele, Senhor, nos ungiu com um propósito. E às vezes uno não está baixo a este propósito. E por isso uno não é usado como deveria usar. Ele, Senhor, usou a Pedro, Pablo, a Mateus, a todos os discípulos de maneira gloriosa. Por as mãos de Pablo, ele, Senhor, fazia milagres extraordinários. Com a sombra de Pedro, Pedro que era lleno do Espírito Santo, quando a sombra de Pedro passava, os paralíticos, os enfermos, os atormentados por espíritos malignos, eram liberados, eram sanados. Ó Deus, ele, Senhor, nos ungiu para ser a diferença, para que através de nós outros nasca mais discípulos, nasca mais pessoas para a luz, para o reino de Deus. E no que estamos fazendo, meu Padre, ó Deus, gasta minha vida, ó Deus, gasta a nossa vida para que a obra cresça aqui neste país. Espírito Santo, fortaleça-nos. Espírito Santo, renueva-nos. Espírito Santo, aviva
tu presença em cada um, em cada servo. Se há servos que se encontram a ponto de ser sequestrado, a ponto, meu Padre, de adulterar, de roubar, de prostituir-se, a ponto de desistir de tudo. Se há servos nesta condição, envia ora um anjo com a espada de fogo e rompe esta cadena maligna que se encontra dominando a tu servo, e que é que ele busque ajuda, porque a ajuda será hecha. Espírito Santo, consagre este vaso com água, e quando todos beberem de água, e quando todos se levantem, que tudo seja diferente a partir de hoje. Ó Espírito Santo, bendiga este sábado. Será um sábado inovidável. Estaremos de manhã fazendo a obra social, ajudando a los que se encontram hambrientos, perdidos. Daremos a palavra, ademais do alimento, de um banho, porque muitos irão se banhar. Vamos ajudá-los. Mas, meu Padre, às 4h30 da tarde, estaremos invertendo em nossa vida espiritual, para que nossa servidumbre seja a melhor para ti. Em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Graças a Deus, eu estou seguro que Deus já bendigo a todos vocês. E se algum diga, Pastor Jorge, eu posso buscar sua ajuda, ou buscar a ajuda de meu pastor, eu necessito de ajuda. Nós outros estamos à disposição, obreiros, colaboradores e CPOs. Se você está bem, nós outros podemos arrebentar, nós outros podemos fazer a diferença. Deus só não pode usar uma pessoa que está em pecado, ou que se encontra escondendo o pecado, ou na prática dele pecado. Se um não está bem, como que um poderá ajudar as pessoas? É melhor que um busque ajuda, que queda disfarçando-se de uma coisa que não é, e estará comprometendo sua alma, sua salvação. Mas quando você busca ajuda, você estará se livrando de um peso, e nós outros vamos lhe ajudar, não tenha dúvida, não lhe vamos condenar, lhe vamos ajudar, e você estará dentro dele propósito, dele Espírito Santo, e ele lhe bendecirá. Este sábado, às 4h30, será ele propósito de vida. Por lá amanhã estaremos em uma obra social. Por isso estou dizendo que sábado não será um dia comum e corrente, será um dia de sacrifício. Por isso que é a Semana Santa, não é nossa semana, é uma Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo e Domingo Santo, onde será finalizada a Semana Santa. Pero antes que chegue dia 8, gostaria de avisar a todos que este Jueves Santo estou aqui fazendo uma convocatória a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e servos, para que tragam uma rosa, ademais dele jugo de uva, que estamos fazendo ele propósito de la transformação, está uma bendição, que todos tragam na rosa, porque representa o amor. Estaremos consagrando-la, você leva para casa, e você la põe allí. E aquela rosa representará o amor de Deus dentro de sua casa, para que prevaleça o amor e não prevaleça a desunião, que não prevaleça o ódio, mas que prevaleça o amor. Onde está o amor de Deus, está a bendição.
Donde não está o amor de Deus, está a desordem, está o sofrimento, o dolor, o llanto, e Deus quer lhe bendecir, obreiro. Aqui nele templo, nós outros estaremos em vários horários. Eu estarei às 7 da manhã, no ayuno del amor. Depois eu volverei às 3 da tarde. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e 5 da tarde. Pastor Manuel estará às 12 do meio-dia. E estaremos todos juntos às 7 da noite com o senhor Obispo Gustavo em la noite del amor. Ele estará com sua esposa, nós outros pastores, com nossas esposas também. Será uma grande bendição. Não se olvide de trazer uma botejita com jugo de uva e trazer uma rosa, ou amarilla, ou roja, ele color que você gosta, branca, como você queira. Traga uma rosa, porque estou seguro que será uma grande bendição. Vamos quedando-nos por aqui. Amanhã estaremos com mais uma meditação. Quando chegar a meditação, não la deixe para ver depois. Veja, porque será um alimento que lhe fortalecerá. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.